Pepino. Não é novidade nenhuma para muitas pessoas que me conhecem e têm algum tipo de relacionamento mais pessoal comigo que eu sou fã pra caralho de pixel art. Tanto que antes de ser artista do que eu me proponho a fazer hoje em dia, eu já gostava e já queria ser artista de pixel art. Sim, eu não obtive sucesso nessa minha vida, mas eu vou explicar. Basicamente, pixel art é difícil pra um caralho. Além de envolver técnicas de desenho, envolve muitas outras técnicas para aquilo ficar polido o suficiente para aquilo ficar bom. E meu amigo, quando eu falo de técnicas de pixel art, é coisa pra um senhor caralho. Recentemente eu comprei este negocinho aqui, eu tava passando num shopping, um cara me ofereceu e eu pensei, por que não? Enquanto eu procurava algo pra me divertir, nesta pequena telinha, eu encontrei mais ou menos 15 mil fucking jogos. Isso aqui não é uma publi, mas isso daqui é do caralho. Não me impressionei única e exclusivamente pela quantidade, e sim quando eu revisitei alguns jogos muito queridos da minha infância. Um deles, muitas pessoas já sabem, que é Symphony of the Night, que dispensa apresentações, simplesmente o melhor do gênero Metroidvania já inventado na história dos jogos. E antes de mais nada, pau no cu da Konami. Fudeu com o meu Castlevania. Não tenho mais Castlevania. Culpa tua, filha da puta. Abrindo um desses jogos, que foi especificamente Metal Warriors de Super Nintendo. Queridos, eu entendi o motivo de eu ser apaixonado por pixel art. E foi naquele momento que eu abri esse jogo e eu vi simplesmente o suprassumo da arte na questão de pixel art, queridos. Eu não sei se a tela é muito boa, não faço ideia. Logo no começo do jogo eu me deparei com uma cinematic. E meus amigos, que negócio lindo. Tudo feito e animado em pixel art. E eu não sei o como que eles fizeram aquela megalomania de um planeta Terra enquanto os robozinhos voam até o planeta. Mano, isso é incrível, isso é lindo. E olha que eu nem sou tão fã assim de mecha. Só que aí vemos algumas pessoas. Algumas não, muitas pessoas que têm sérios problemas com jogos em pixel art ou até mesmo jogos 2D. E pra você que pensa que isso é recente, isso não é não. Esse puta preconceito com jogos em pixel art já acontece há muitos anos, desde a revolução do 3D lá na casa do caralho dos anos 2000. Mas eu vou um pouquinho mais ao fundo, que é pixel art e o porquê que eu sou apaixonado por este estilo de jogo. Basicamente, pixel art era uma limitação, era algo que era feito justamente porque não tinha outro jeito de ser produzido, só que futuramente essa limitação simplesmente parou de existir e hoje em dia é um estilo artístico. Pra te habituar, eu quero que você se prepare porque eu vou te falar. Existem 3 tipos principais de pixel art: 18, 16 e 32 bits. E eu vou te explicar um pouquinho das diferenças entre eles. Basicamente, a diferença tá na quantidade de cores que você consegue ver com o seu olhinho ao mesmo tempo. Dentro do 8-bit, ele aguenta mais ou menos 250 cores. No entanto, você não consegue ver todas as cores ao mesmo tempo. Você vê mais ou menos 16 cores, é o máximo. Agora, indo por 16 bits, a diferença de cores vai de 250 para 16 mil cores. E o que era o limite de cores de 250 lá do 8-bit, agora é o máximo de cores que você consegue ver na sua telinha jogando qualquer joguinho de pixel art que envolva 16 bits. Agora, quando o bagulho é 32, filho, puta que pariu, aí já é papo de milhão de cor e tudo se escaralha aí. O PlayStation 1 veio pra revolucionar o bagulho, que até mesmo jogos 3D começaram a utilizar malhas utilizando o 32-bit, porque era coisa pra caralho. Então, que se foda. Mas cá entre nós, quando você vê esse joguinho aqui, você já se perguntou o quão difícil é pra essas animações parecerem realistas pra gente? Você não consegue ver o rosto do personagem, você não consegue ter noção ou de linhas ou de qualquer coisa que realmente exista numa arte tradicional. Geralmente, quando eu vou desenhar, eu faço um rascunho, uma line art, uma pintura e uma renderização. Dentro da pixel art, não tem como eu ter um trabalho de linha tão concreto. Eu digo na questão de jogo, porque tu vai ver isso muito pequenininho. Geralmente o personagem não ocupa o quê? 10% da tela? Então, quando eu vejo um jogo assim, que consegue me passar este ar, essa ambientação incrível em pixel art, eu já fico abismado. E tu sabe mais também o que é bonito pra caralho? Quando você se inscreve e curte esse vídeo. Vai, deixa um comentário, ajuda esse vídeo e esse canal a crescer um pouquinho mais. Um dos meus jogos que eu tenho na minha memória e que eu amei jogar foi Katana Zero. Coincidentemente, ele também surfa naquele bagulho do final fake, assim como o Symphony of the Night, que também é um dos meus jogos favoritos. Eu tenho alguma coisa com finais fakes. O jogo não tem mecânicas extremamente difíceis, mas ele tem uma jogabilidade extremamente gostosinha. E é aí que tá o ponto
meus amigos, jogabilidade. Jogos em pixel não podem apostar tudo em seus gráficos, em sua aparência. E é aí que os desenvolvedores de jogos brilham pra um senhor caralho. Porque eles podem apostar em mecânicas. Eles podem inovar do jeito que podem pra jogabilidade ficar simplesmente muito gostosinha. Continuando com Katana Zero, se você já teve o prazer de experimentar esse jogo, ele é tão gostoso você passar a faca em geral e no final você vê toda a sua trajetória, como se fosse um replay mostrando o quão foda você é. Só que não se deixe enganar, não é só porque o jogo não tem gráficos tão incríveis, apesar de ser uma pixel art muito bonita e uma jogabilidade absurda, que a história tem que ser uma merda. Porque, meus amigos, geralmente não é. Algumas histórias em jogos de pixel art ficam mais marcadas na minha memória do que jogos AAA que eu já joguei hoje em dia. Eu digo isso porque um dos primeiros jogos que eu zerei na minha vida foi The Final Station. E, meus amigos, esse jogo é um caralho. Da forma boa. Não da forma ruim. Da forma boa. É caralhudo. É isso que eu quis dizer. Não foi somente jogos de pixel que eu joguei aqui. Eu também joguei alguns jogos 3D. Teve um do Dreamcast, que é alguma coisa Reaper. Eu vou dar uma pesquisada aí, vou mostrar aqui na tela. Teve um remake também recentemente, ele é meio low poly, mas cara, jogaço também. E eu fico bem impressionado que isso aqui rode. Tipo, sem brincadeira, isso aqui não custou 10% do valor do meu celular. Então, tipo, isso daqui é incrivelmente barato e roda uns jogos muito bizarros. Sem brincadeira, eu suspeito que isso aqui consiga rodar Play 2. Eu vou tentar colocar um Play 2 aqui dentro ainda. Se eu conseguir, eu faço um vídeo falando sobre. Mas eu suspeito que o meu gosto por pixel art surgiu quando eu era uma criança e eu tinha somente um Nintendo pra me divertir. Nessa época eu tinha uma fita original de Super Mario. Eu tinha uma fita original e ela foi extraviada de alguma forma. Não me pergunte como. Então eu consegui um Play 2 e foi aí que essa musiquinha começou a tocar. E meus amigos, eu zerei praticamente todos os jogos dessa época. Todos. Eu abria os bagulho lá e jogava um por um. Suspeito de falar que foram todos, porque eu não lembro, eu era uma criança, né? Mas eu lembro de abrir e jogar um por um. Eu não sei se eu tinha tempo de jogar todos, apesar de ser uma criança, mas eu lembro de jogar um por um. Tinha jogo de cowboy, Metal Warriors, como eu já falei. Tinha jogo de tudo quanto é tipo de coisa. Eu lembro de passar horas e horas em Super Mario. E eu lembro de não ter zerado Super Mario. Sim, eu não zerei, mas eu lembro de ter jogado. Tinha tanto jogo e tem tanto jogo que não existe como você falar de todos os jogos que existiam nessa coletânea, porque era coisa pra um caralho. Eu tava falando com meu pai e quando ele olhou esse consolezinho na minha mão, ele já imaginou um console que ele já tinha visto na adolescência. Eu chuto que foi um Game Boy, porque essa porra parece muito Game Boy. E sim, meu pai era pra ser padre, ele tava num convento, se eu não me engano, não sei se chama convento, mas ele tava num convento, e os padres proibiam ele de jogar esse tipo de coisa com os amiguinhos dele. Mas sim, eles escondiam e jogavam do mesmo jeito. Então foi uma pequena coisa, uma pequena compra que também conectou eu com o meu pai. Apesar de meu pai não ter jogado tanto, ainda assim foi uma coisa legal que acabou conectando a gente. Então, meu amigo, não tenha preconceito com a pixel art. Pixel art é uma das formas de arte que nós encontramos para transmitir uma experiência incrível para você. E artistas de pixel art têm um talento absurdo para fazer isso. Então, deem a eles o seu devido respeito. E jogue esses jogos. Você vai gostar, eu te garanto.